Hoje é dia do aniversário do dirigente que mudou a história do Atlético, que mudou a realidade atleticana, que fez do Atlético um time muito maior do que ele era, né? Adson José Batista, o presidente do Atlético, completando hoje 56 anos de vida, 56 anos de história. E aí eu pedi aqui à nossa produção que fizesse o levantamento do que o Adson produziu como dirigente do Atlético. E aí nessa lista tem o período em que o Adson foi presidente e o período em que o Adson foi diretor de futebol. Ele tem uma Série B em 2016, ele tem uma Série C em 2008, ou seja, 2 títulos nacionais. Ele conquistou o Campeonato Goiano de 2007, 2010, 2011, 2014, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024. 9 campeonatos goianos. 9 campeonatos goianos. E ele tem acessos para a Série B. 2008 ele subiu da C para B e para a Série A ele tem 4 acessos. Ele sobe em 2009, ele sobe em 2016, ele sobe em 2019 e ele sobe em 2023. E ele ainda levou o Atlético a 2 semifinais de Copa do Brasil, na verdade uma semifinal de Copa do Brasil, 2010 eliminado pelo Vitória da Bahia, e levou o Atlético também a uma semifinal de Copa Sul-Americana, sendo eliminado pelo São Paulo, depois de uma grande vitória aqui no estádio Serra Dourada. Este é o Atlético de Adson José Batista, o aniversariante desta quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. E aí eu pergunto pra você, maestro Tim, que acompanhou de perto, né, esse crescimento do Atlético, essa reformulação, essa mudança, essa revolução. O que aconteceu no Atlético não foi apenas uma mudança, não. É o mesmo processo que acontece agora no Vila Nova desde 2020. É uma revolução. Um renascimento. É um renascimento, é uma revolução, é uma refundação. É uma refundação. E eu ainda não citei aí questão de patrimônio. O Atlético tinha um estádio que era mocó de bandido, servia pra gente que era viciada, né? Hoje, pra mim, é o melhor estádio da capital, um dos melhores estádios da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético hoje tem uma baita de um CT, mas um CT fantástico. Então não foi apenas resultado esportivo. O Atlético teve também um crescimento, uma melhora substancial, histórica, na sua parte estrutural. Diante de tudo isso que eu levantei, Tim, tem alguma dúvida ou de fato o Adson Batista é disparado o maior dirigente da história atleticana? Não, isso aí não tem dúvida alguma. O Adson é um gigante dentro do Atlético. Primeiro, parabéns pro Adson. Que Deus ilumine, o proteja cada vez mais, que realize todos os seus sonhos. Eu tenho certeza que ele tem muitos ainda. E realmente é um cara espetacular, principalmente pela nação atleticana. Diante de tudo que a gente colocou aí, os números do Adson são números extraordinários. Eu falo com toda certeza que o Atlético renasceu, porque eu convivi e enfrentei o Atlético várias vezes na década de 90 e infelizmente teve aquela interrupção ali, né, no início dos anos 2000. Eu confesso para você que, já falei isso aqui outras vezes, quando eu passei um dia em frente ao estádio Antônio Ascioli e vi aquilo tudo abandonado, com mato, cara, eu assim... me deu uma tristeza e eu imaginei que o Atlético não voltaria. Tanto que você vai lembrar, Thiago, Nivaldo, Jean também, teve momentos que muita gente queria união, não sei se você lembra com Goiânia, porque os dois estavam mal, queria que tivesse a união para tentar fazer um time. E aí surgiu a figura de vários dirigentes, né? A gente também não pode esquecer os outros que ajudaram nesse crescimento, mas principalmente a figura do presidente Adson Batista, que foi chegou lá em 2005, né? Para ser diretor de futebol, e aí fez toda essa história maravilhosa, comandando o Atlético com muita eficiência, né? Porque os números do Adson são espetaculares. 9 títulos goianos, 4 acessos, título da Série B para a Série A, título de Campeonato Brasileiro, título de Série B, título de Série C. Então são números realmente espetaculares, além de toda a grandeza que se tornou o Atlético, né? Você falou muito bem, a estrutura do Atlético hoje é algo fantástico. Tem um estádio maravilhoso, tem um centro de treinamento maravilhoso, funcional. Então parabéns ao Adson e que ele continue por muitos e muitos anos dando alegria ao torcedor atleticano e principalmente, né, acho que o melhor presente para ele, no caso, amanhã, será uma grande vitória do Atlético para que o Atlético continue vivo e muito vivo aí na busca do acesso novamente. 12h47, no debate a gente não aceita argumento fraco e na hora da conexão eu não aceito lentidão. Por isso que eu assino Opti, a conexão que entrega velocidade com estabilidade de verdade. Tá a fim de uma net de confiança? Vem pra Opti. Acesse agora o Instagram e conheça @OptiNet. Ô Jean, o que o Adson Batista representa para a instituição Atlético Clube Goianiense, Jean? 12h47.
O redentor do Atlético, né? O redentor do Atlético. Porque o Atlético em 2005 estava morto, tinha morrido. Ele estava na 3ª divisão do Campeonato Goiano, segunda divisão, aliás, do Campeonato Goiano. Isso. E 3ª do Brasileiro, né? E sem estádio, sem nada. O Atlético estava acabado. Aí o Wilson Carlos chegou lá, começou a fazer um trabalho junto com o Valdivino, e o Atos chegou logo depois em seguida, e esse trabalho passou a ser excepcional. O Atlético já foi campeão logo em 2007, naquela final espetacular, né? 1-0, gol do Anailson, 2-1, gol do Anailson, um golaço de fora da área, e a partir daí foram só glórias. O Atlético subiu a B, depois subiu a A, ficou alguns anos na A, ganhou vários títulos goianos, montou grandes times de futebol. Eu me lembro daquele meio campo do Atlético com o Marlos Freitas, o Chico. Quem que era o outro, gente? Era um meio de campo maravilhoso que o Atlético ia disputando a Série A, batia em todo mundo aqui no Antônio Scioli, e o Atlético voltou ao cenário nacional como um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Goleou o Corinthians lá em São Paulo, ganhou do Flamengo do Maracanã, ganhou acho que do Palmeiras também, e de repente passou a ser novamente, aliás, até mais do que era, um clube extremamente respeitado no cenário nacional, com grandes jogadores, né? O Marlon Freitas, por exemplo, hoje é considerado um dos melhores meio-campistas do Brasil. Acho que deveria ter tido, nesse ciclo último da seleção brasileira, uma oportunidade, porque ele joga muito mais do que alguns cabeças de bagos que foram levados para a Copa, e esse jogador despontou para o futebol nacional no Atlético. Ele foi revelado no Fluminense, mas que ele despontou mesmo foi no Atlético. E tudo isso sobre a batuta, sobre o comando do Adson Batista, que faz um trabalho excepcional desde 2006, 2007 no Atlético, fazendo desse clube um dos maiores do Brasil, Thiago. 12h50 agora, 12h50, toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás, a fruta do pé para o seu picolé. Like Imóveis, realizando sonhos. Casarão Goiano, passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. Além da comida caseira mais gostosa do Brasil, BR 060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. E Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio de Goiás para todo o país. 12h50. Nivaldo, até em cima disso aí que o Jean citou, cara, o Watson descobriu jogadores bons demais da conta. Me ajuda aqui, Tim Dida, Pituca. Thiago, quem era o volante mesmo que jogava junto com o Marlon Freitas, fazia aquele meio de campo em 2019? Era o Baralhas. Era o Baralhas. Teve a primeira passagem, não era o Baralhas, não. O William Maranhão também jogou. A primeira passagem era Maranhão e Marlon. A primeira, quando o Marlon chega no Atlético, a dupla de volantes era o William Maranhão e Marlon Freitas. Não, era aquele volante que depois que jogou no Goiás, agora recentemente. Jogou no Goiás. Daqui a pouco eu pesquiso aqui. Mas enfim, Nivaldo, começou como diretor de futebol. No primeiro ano dele, em 2006, ele monta um timaço, né? O Atlético chega na final e perde pro Goiás aqui no estádio Serra Dourada com gol do Nonato. Não teve calendário nacional naquela temporada, porque o Atlético tinha vindo, né, de uma divisão de acesso. Tanto que eu até me lembro, Tim, que na época o pessoal falava assim, ô Barros, pega lá emprestado o Pituca, pega lá emprestado o Robson, Rômulo, um atacante que o Atlético tinha, o Márcio, goleiro, para que o Vila chegue à Série A e tal. E na época não deu negócio. Aí em 2007 o time é campeão goiano, não sobe para a Série A, para a Série B, melhor dizendo. 2008 é campeão da Série C, 2009 sobe para a Série A. E daí, meu amigo, pra frente foram 9 campeonatos goianos, uma história espetacular, um time extremamente organizado. Nivaldo, pós-Ailê Pinheiro, Adson Batista talvez seja o maior dirigente da história do futebol goiano, Nivaldo? Depois do Ailê? Acho que sim. Porque nós tivemos bons dirigentes lá no Vila Nova, mas dirigentes passageiros demais, né? Cara, só um ano. Então não teve sequência, aí consequentemente você fica tolhido aí para se chegar a um bom resultado. Vamos lá, primeiramente parabéns ao Adson Batista, né, pelo aniversário, que eu desejo a ele muitas felicidades, muitos anos de vida. Certamente ele está viajando, né, porque o Atlético joga Cuiabá. Lá em Cuiabá, né? Joga amanhã, ele tá viajando daqui a pouco. O Adson é uma pessoa de quem eu gosto muito, e aí as pessoas, comentarista, radialista não pode ter amizade com dirigente. Isso não serve para mim. As minhas amizades eu escolho, certo?
Ninguém vai ditar para mim de quem eu serei amigo ou não. Eu só não sou amigo de quem não presta. A pessoa que não vale nada, eu não faço questão nenhuma de ter amizade. Eu sou amigo de pessoas que me agregam coisas positivas do ponto de vista moral, principalmente. O Adson é um amigo que eu tenho no futebol. É um cara que sempre foi gentil comigo. O Adson nunca misturou críticas que eu já fiz a ele. Com nada, ele nunca ficou emburrado comigo. O Adson nunca mandou recadinho atravessado para mim, porque ele me respeita, assim como eu o respeito demais, porque ele sabe que as minhas críticas são construtivas. Posso até errar nas minhas críticas, mas elas têm sempre a intenção de ser construtivas. Eu não uso o microfone para perseguir ninguém. O cara que eu tive mais problema no futebol foi o Hélio dos Anjos, e eu nunca tive problema assim, usar microfone para persegui-lo, né? Porque quando ele esteve lá no Goiás, que ele mandava lá no Goiás, ele fez uma das maiores barbaridades comigo, mas isso não vem ao caso. Mandou gente investigar minha vida para ver se eu recebia mensalinho de dirigente. Perdeu tempo. Tem um babaca lá no Goiás que fez esse trabalho sujo para ele, um imbecil, que eu tinha até muito respeito por ele, e hoje não tenho respeito nenhum. E eu sei que, se ele estiver ouvindo, ele sabe que eu estou falando isso para ele. Mas, enfim, o Adson é um grande dirigente, é uma grande pessoa, é um cara que dedica a maior parte da sua vida ao Atlético. Eu acho que o Adson não viu, eu acho que ele tem filhas, não é? Ele tem um filho caçula e tem uma filha mais velha. Pois é, ele não viu a filha dele crescer assim. Todo dia ele chega no Atlético por volta de 9 horas, todo dia ele sai do Atlético à noite. Então, e é um cara dedicado, é chato até dizer chega você trabalhar no Atlético, certo? Eu sirvo para ser amigo do Adson, eu não serviria para ser empregado dele nunca, porque ele é enjoado demais da conta. Mas o que acontece? O enjoo dele tornou o Atlético no que o Atlético é hoje. O Atlético é um clube onde você vai lá, você vê coisa de primeiro mundo, você não vê lixo espalhado, caixa, as latas de lixo caídas no chão, aquele piseiro, aquelas coisas velhas. Tudo no Atlético é bem organizado. É o trabalho do cara. E ele tá lá no dia a dia. Ele teve ajuda aí ao longo dessas últimas 2 décadas, né? Ele teve, assim, a ajuda do Valdivino, que é um cara que você tem que exaltar. Teve a ajuda do Maurício Sampaio, que fez a academia do Atlético. Sabia que aquela academia, o Maurício que fez lá no CT? O Jovair Arantes, que é um cara que sempre tá lá com ele. Aquele Sebastião Santana. Né? Sebastião Viana. O Sebastião Santana tá sempre lá. Sebastião Viana foi prefeito de Aparecida. Eu confundi aqui. Acho que já faleceu aqui o seu. É falecido. Então, o Santana, né? Fora outros aí que eu tô acabando me falhando e não tô conseguindo me lembrar os nomes, mas o Adson é essa figura presente no Atlético, defende o Atlético, briga pelo Atlético, faz trabalho de bastidor pelo Atlético. Então, o Atlético é isso que é hoje, graças ao trabalho dele. Porque, gente, o Atlético estava para fazer uma fusão com o Vila Nova, daquela época, Ricardo Goiânia. também. Não, eles tinham de fazer o Ricardo Namen e o Alencar Júnior. Eu me lembro que até o Gama, aquele colega nosso, falou: eu vou explodir o Vila Nova se isso acontecer, soltar bomba aí. Então eles estavam com essa intenção, porque o Atlético tinha virado aquele pasto lá no Acioli, era uma coisa deprimente, não tinha nem a área do CT do Urias Magalhães, e o Atlético hoje tem uma das melhores estruturas, né? Graças ao trabalho do Adson, que é simplesmente sensacional. E o Atlético assim... Edson, viu? Ô, Thiago, o meu campo do Atlético que eu queria ressaltar é Edson, Marlon Freitas e Jorginho. Sim, que tá no ABC de Natal hoje. E o Chico, né? O Chico é aquele japonês que jogava demais, camisa 10. O Edson teve 2 passagens no Atlético, né? A primeira foi maravilhosa. A primeira muito boa, e depois ele sai, volta e ele tá no ABC hoje. É o Chico Kim. Chico Kim. Que tá lá no Mirassol, né? E tinha também o Mateuzinho, que jogava demais. 2019, 2020, o Atlético montou cada time, o Adson montou, né? Cada timaço. Não foi só em 2018 e 2019, não. O time do Atlético de 2010 era muito bom, que escapou do rebaixamento com o René Simões. O time do Acesso em 2009 era um timaço. Aquele time do Atlético comandado pelo Arthur Neto. O time de 16 era muito bom. O time de 2008 na Série C, na Série B, teria subido também com tranquilidade, era um timaço.
O time de 2006, vice-campeão goiano, era um baita de um time. Então, assim... Passaram Tim, muitos jogadores bons. O seu Ailê, ele nunca foi um dirigente de montagem de elenco. Essa característica dele, do Adson, ela é bem presente. O seu Ailê era aquele cara cerebral, que pensava o clube, que organizava, que trabalhava o bastidor, que dava dinamismo, que era a figura da força política. O Adson também tem isso. Mas o Adson é o cara da montagem do elenco. Tanto que o Atlético não tem diretor de futebol. O diretor de futebol do Atlético é o presidente atleticano. Estrutura também, né? E também, o seu Ailê pensava muito com o seu Edmo também, a questão estrutural. Ó, vamos comprar essa área aqui. A Ciola aí novo é obra do Adson. Não, mas o Ailê era fera, não era em montagem de elenco, não. Era investimento na base. Sim, também. Valorizar a base. E ele também conhecia, né? O Ailê era gigantesco. Ele também fazia algumas contratações. Ele não era o cara de montar, mas ele indicava, fazia, pô, traz o Michael, traz o Tadeu. Vamos buscar esse aqui, vamos buscar esse jogador aqui. Mas enfim, o Ailê tinha uma visão para futebol gigante. Sensacional. Gigante. O Fernandão, eu me lembro que o técnico era o Paulo Gonçalves, o nosso maravilhoso, grande profissional, Paulinho Gonçalves, professor. Nossa senhora, foi quem me revelou pro futebol. Quem me deu a primeira oportunidade no profissional foi o professor Paulo Gonçalves, você é eternamente grato. Pra mim, o maior treinador da história do futebol goiano. Eu me lembro, só para você passar pro Tinho, Thiago, o Paulo Gonçalves não dava oportunidade pro Fernandão, aí um dia o Ailê deu uma espalhada numa entrevista e falou assim, nós temos um centroavante que serve para a seleção brasileira, mas não serve pro Goiás. No jogo seguinte ele era titular. Pois é. Tem só pra gente fechar aqui. Pós-Ailê Pinheiro, o Adson Batista é o grande dirigente da história do futebol goiano? Pra mim sim. Por tudo isso que a gente falou dele. Porque você pega... Cara, o Adson, ele conseguiu tirar o Atlético ali que tava à beira do precipício para fazer um time respeitado nacionalmente hoje. Você vê a grandeza do Atlético, você vê a estrutura que tem o Atlético, você vê o Atlético é um time organizado demais. Então, assim, e o Adson hoje, ele é o mentor de tudo, ele é o que comanda o Atlético, né? Lógico que tem todos os seus pares e ele sempre faz questão de elogiar todos esses aí, principalmente os nomes que o Nivaldo citou há pouco. Mas o Adson, ele controla do futebol a cozinha, né? Ele preocupa com tudo. Ele é um cara que, assim, que ele vive 24 horas o Atlético, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, para mim, depois de seu Ailê, o Adson é o maior dirigente do futebol goiano, sem dúvida nenhuma, por tudo que ele conseguiu fazer nessas 2 décadas aí comandando o Dragão.